voltamos com o programa Espaço Diversidade, né, que é um programa do Elo e do Espaço Saúde, e vamos debater aqui sempre temas de cidadania. A gente já volta com uma pergunta que é para a doutora: o que é homofobia institucionalizada? Então, voltando a essa questão da homofobia institucional, eu falei anteriormente em relação à questão da homofobia com aspecto pessoal. Nós precisamos de entender e até ter um pouco de paciência com as nossas relações institucionais. Até porque, ainda que essa pelo menos é a minha opinião, ainda que as demandas para o movimento LGBT elas demandem uma certa urgência, é necessário entender que nós precisamos de dialogar. Porque até então, esses diálogos, eles não existiam com a força que ele existe hoje a nível de governo federal, estadual e municipal. E mesmo em relação ao setor privado, né? Eu tenho acompanhado algumas ações em relação ao setor privado. Por exemplo, aqui em Santo André é a única cidade do país que empregou numa rede de supermercados, que eu não mencionarei o nome, mas é a única cidade do país que empregou uma quantidade, salvo melhor juízo, de 8 travestis numa única ocasião, né? Então nós percebemos que aos poucos as instituições elas estão incluindo alguns segmentos. Por que eu digo travestis e transexuais? Porque o homossexual, o gay, vamos dizer assim, ou a lésbica, ela já está presente em todos os locais. Na travesti é mais difícil você encontrar trabalhando com carteira registrada. Uma transexual, a mesma coisa. Então, eu acho que eu parto do princípio de que é importante nós mantermos essa linha de diálogo. Não posso chegar para o prefeito ou para qualquer prefeitura e dizer que eu quero que ela me abra uma cota para homossexuais. Quero que ela entenda por si própria da importância de conter no seu quadro de funcionários todos os tipos de pessoas, independente de qualquer coisa. Então, mas isso demanda muita conversa e muita paciência. Vocês podem continuar mandando suas perguntas para o programa, para a doutora Eliana responder, tá? Eu vou fazer uma pequena pergunta agora, na questão, voltando à questão das comissões, né? Pois não. Existe um trabalho conjunto dessas comissões na região do ABC para apresentar um documento único ou coisa assim? Faremos isso. Essa é a intenção. As comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, através das suas subseções, elas tomaram posse há pouco tempo, né? Embora a eleição da OAB tenha ocorrido no ano passado, as posses ocorreram agora em 2013. Então, há realmente a intenção de que as comissões elas façam um trabalho conjunto para apresentar uma proposta para as 7 cidades aqui do ABC. Então, aí assim que nós estabelecermos contato com as nossas outras colegas, porque fica assim, eu não vejo sentido. Por exemplo, Santo André e Mauá elaborarem, e Ribeirão Pires, elaborarem um documento e deixarem São Bernardo, São Caetano, Diadema de fora, né? Acho que seria importante nós mantermos essa linha de diálogo e principalmente termos um projeto que seja único para as 7 cidades aqui do ABC.
Além das comissões nas cidades, tem a nível estadual e federal? Sim. Nem todos os estados contam com uma comissão da diversidade. São Paulo conta com uma comissão da diversidade. Inclusive a comissão ela foi criada após as comissões das subseções, mas também é uma comissão muito importante porque ela nos dá apoio. E existe a comissão nacional. O que nós lamentamos ainda é que nós ainda não temos uma representatividade a nível nacional como nós gostaríamos, porque, a bem da verdade, toda cidade deveria contar com uma comissão da diversidade. Mas esse é um trabalho também que a Comissão Nacional tem buscado aí realizar, e eu acredito aí que até 2015 tenhamos umas 500 ou 700 comissões da diversidade. Que bom. O Lucas Souza, ele pergunta: qual é a melhor maneira de educar uma criança sobre orientação sexual sem influenciá-la à homossexualidade ou à heterossexualidade? Oi, Lucas, tudo bem com você? Boa noite. Lucas, deixa eu falar uma coisa pra você. Você não ensina uma criança a ser gay. Você também não ensina uma criança a ser lésbica. Você não ensina uma criança a ser mal educada. Aliás, acho que mal educada a gente ensina porque a gente influencia através dos nossos maus exemplos. Mas você não impõe a uma pessoa o que ela deve ser. A orientação sexual é uma coisa muito, muito íntima da pessoa. Só ela é capaz no decorrer da sua vida, de dizer se ela é uma pessoa cuja orientação sexual é homossexual, ou é heterossexual, ou se ela não até mesmo se ela não vai querer manter relacionamento com nenhuma pessoa. Eu digo isso porque nós temos o costume de querer interferir na vida das pessoas, até mesmo no sentido de dizer que elas são obrigadas a se relacionarem com uma outra pessoa. E não existe esta obrigatoriedade. Uma pessoa, se ela tiver que ser homossexual, ela vai ser homossexual. Se ela tiver que ser heterossexual, ela será homossexual. E se ela tiver que ser assexuada, ela será assexuada. Nós não temos essa prerrogativa de vestirmos um sexo em uma pessoa e dizer: você será mulher. Essa pode ser a minha vontade, pode ser a sua vontade. Mas nós não ensinamos isso para as pessoas. Isso é muito íntimo. Só você é capaz de dizer o que você, como você vai orientar a sua sexualidade no decorrer da sua vida. Esse é um assunto muito polêmico, né? Porque não existe influência, né? Eu sou gay, eu me descobri, eu tinha 14 anos, não tive nenhuma influência na minha casa, meus pais são evangélicos, basicamente quase que toda a minha família é evangélica, não são fundamentalistas. Ainda né? bem. Isso é muito bom. Não estaria possivelmente aqui. Provavelmente eu não estaria aqui, né? Uma coisa, até vontade poderia ter, mas não teria coragem para não enfrentar os olhares da família. Mas assim, eu cresci numa casa com meu pai e com a minha mãe. Tive a mesma educação que meu irmão tem, a mesma educação que os meus primos tiveram. E sou gay. Não foi uma escolha. Não existe... Eu acho que assim, existe uma opção. Exatamente. Você assume ou você não assume. Se você vive uma vida que os outros querem que você viva, ou que você vive aquela vida que você quer. Então assim, eu acho essa como se diz, que você falou assim sobre como educar uma criança, eu acho que assim, é interessante se educar a criança para a diversidade. Mostrar para o pra respeito ela, ao próximo. Isso, mostrar para ela que existe várias formas de ser
e que nenhuma forma é melhor ou pior que a outra. Né? Você vai educar uma criança e essa criança vai ser uma pessoa, um adulto mais inteligente, mais civilizado, né? Ele vai respeitar, ensinar essa criança a respeitar essas diferenças. Acho que é importante, mas não existe influência mesmo, porque assim, imagina só, se tivesse para ter influência, eu seria hétero. Exatamente. Então não tem como você influenciar uma pessoa a se tornar homossexual, assim como não tem como mudar se a pessoa tenha, se ela é homossexual, íntimo, muito íntimo não dela, tem como voltar a ser heterossexual, podemos dizer assim. E você colocou uma questão muito bacana, que é a questão do respeito ao outro, né? Eu observo que as crianças, e até nós nos incluímos nisso, porque nós já fomos criança um dia, mas eu observo assim que os pais, de alguma forma, eles aproximam os filhos daquilo que ele acha que é melhor para ele e evitam que os filhos não tenham contato com aquilo que pode, de alguma forma, influenciá-los negativamente, né? Então, eu não vejo uma criança que não tenha necessidades especiais, não vejo com frequência. Brincando com uma criança que tenha necessidade especial, né? Com uma criança que é surda, com uma criança que é cega, com uma criança que tem vitiligo, não é? E aí a gente fala, nossa, que mundo é esse que nós vivemos, né? A ponto de nós pensarmos que se uma criança conviver com uma outra criança que é diferente, né, com um amiguinho que é diferente, ele possa passar também a ser igual ao amiguinho. E se for, né? E não tem o que acontece às vezes é as pessoas reprimirem essas crianças. Porque assim, quando a pessoa, por exemplo, eu me descobri com 14 anos. 14 anos eu falei, olha, não gosto de meninas, né? E o que acontecia muito, e isso eu falo na questão não em casa, mas fora de casa e no convívio com a família, com a igreja da minha mãe, era que eles abafavam isso em mim. Então, essa cobrança que eu acho que não deve acontecer hoje com os jovens, porque às vezes as famílias, às vezes as instituições, às vezes as pessoas podem estar com um menino, está se descobrindo, e está todo naquela questão de dúvidas, de perguntas, e ela já está impondo uma coisa que ele não pode ser, com comentários, olha, não pode gostar de boneca, não pode, as meninas no caso não pode brincar de carrinho, porque acaba já definindo, né? Você quando o casal, quando ele vai ter um filho, ele já escolhe as cores, né? Que é uma coisa assim. Você já sai do hospital, você já sai do hospital com seus rótulos, né? Os nomes femininos, os nomes masculinos, as cores masculinas, as cores femininas, os comportamentos masculinos, os comportamentos femininos, não é? E aí é aquilo que nós conversamos. Você não pode querer colocar na pessoa um rótulo daquilo que não lhe pertence. Porque mais dia ou menos dia, se você não se identificar com aquilo tudo que lhe foi ensinado, você vai ter aí, vai confrontar, principalmente em relação à sexualidade. Você vai se confrontar com uma situação, porque, olha que situação, né? A pessoa, ela não, pela família, você não tem como assumir a sua orientação sexual, e amanhã você, ainda sendo um homossexual, você se casa com uma mulher, ou exemplo aí que está aí na novela, né? E eu sei, as pessoas precisam de parar de acreditar que, sabe, se a minha filha que é lésbica, ela conhecer um homem, ela vai deixar de ser lésbica. Não, ela é lésbica e ela não vai deixar de ser lésbica. Ele é gay, ele não vai deixar de ser gay. É uma pessoa que é assexuada, que não gosta de sexo,
mas ela gosta de amor, gosta de afeto, né? E ela não vai simplesmente gostar de alguma coisa, sim, porque você ensinou isso para ela desde pequena. É um assunto bem forte. Espero que a gente possa ter esclarecido você, Lucas. É uma pergunta aqui do Thales, ele é de São Bernardo do Campo. Ele pergunta por que a união estável ela demorou para ser estendida a casais homossexuais. Flávio, né? Thales, Thales, desculpa, até trocando seu nome. Boa noite, Thales, tudo bem? Deixa eu explicar uma coisinha para você. Nós precisamos de observar que no Brasil nós demoramos muito, né? Aliás, a Constituição de 88 é que veio definitivamente contemplar uma série de pessoas que estavam sem receber direito algum, né? Nós precisamos de lembrar que as mulheres elas tiveram que brigar para conquistar o seu direito ao voto, que os filhos tidos fora do casamento tiveram que brigar para serem reconhecidos também como filhos legítimos. Nós tivemos que brigar para que as crianças que eram adotadas também tivessem o mesmo reconhecimento das crianças que eram dos filhos que eram filhos biológicos. Em relação aos casais heterossexuais, vale lembrar que apenas os casais que tinham ali, que as famílias que eram constituídas através do casamento, é que tinham algum amparo legal. Porque se o homem tinha uma esposa, né, e tinha uma amante, a amante não tinha direitos. Se ele tinha, largasse da esposa, ou fosse viver com uma mulher, aquela mulher, ainda que ele vivesse com aquela mulher também não tinha direito. Então, a história no Brasil mostra que a família, né, que as famílias, no geral, elas demoraram muito para ter algum reconhecimento jurídico. Hoje a gente fala em união estável, e a união estável ela é para todo tipo de casal. 2 homens, 2 mulheres. Nós já estamos tendo, nós temos um caso em Itu de 2 mulheres com um homem e várias outras situações de casais héteros, onde um homem tem uma esposa ou uma companheira, ou 2 companheiras ou 3 companheiras, tendo os mesmos direitos. Então, essa questão da demora vem em relação ao próprio comportamento da sociedade, porque era a sociedade que não aceitava sequer as uniões ou os relacionamentos de pessoas que não eram casadas. E isso não é uma coisa que aconteceu há 100 anos atrás. Isso é uma coisa recente no Brasil. Você entende, Thales? O Pablo, de São Caetano do Sul, ele fala: doutora Liana, a senhora vai estar na Parada Gay de Santo André? O ano passado eu a vi presente e te conheci. Parabéns. Meu amor, um beijo. Ai, como que eu não me lembro de você? Nós tiramos foto? Porque, olha, eu adoro todos os meus amigos que eu revejo, alguns no dia a dia, outros em alguns eventos e outros na parada. Este ano, lamentavelmente, eu acho que a gente não vai se ver, porque a parada estava marcada para abril, aí foi desmarcada e será realizada agora em junho. E eu havia me programado para participar da parada quando o Marcelo informou. Na primeira vez eu vou estar viajando bem no final de semana da parada, então lamentavelmente nós não iremos nos encontrar. Mas não faltará oportunidade para nós nos revermos. Mas fico feliz por você ter me reconhecido, ter mandado aí um abraço. Quero vê-lo em breve, viu? Um beijo para você, bem gostoso.
A Fátima e o Lucas, eles são diretores do Espaço Saúde, que é das entidades que apoia esse programa, né? Tem parceria com a gente, eles estão mandando um abraço, dizendo parabéns. Muito obrigada, reitero os agradecimentos que eu fiz ao Miguel logo no início do programa. Espero poder conhecer aos senhores pessoalmente. Convido-os também para um café lá na UAB. Será sempre uma oportunidade para todos nós estarmos aí estreitando os nossos laços de trabalho e também de amizade. Porque para nós, esses espaços que existem, que são abertos aqui na nossa cidade, para nós que trabalhamos em prol das minorias sexuais, ele é muito importante. Então eu aproveito também mais uma vez para parabenizar vocês por essa iniciativa. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre as diferenças entre a união estável aprovada pelo STF o ano passado e o casamento civil, uma resolução do CNJ este ano. Qual seria a diferença entre os dois? Voltando naquele assunto que nós falamos agora há pouco em relação aos costumes. Por que o STF ele discutiu essa questão da união estável? Porque de uma maneira muito proposital, e eu digo proposital porque estava na legislação para quem quisesse ler. A lei mencionava de uma forma muito clara homem e mulher. E aí toda vez que em qualquer texto, de qualquer lei, houvesse essa menção homem e mulher, outros grupos, obviamente, ficavam de fora. Então, o que fez inicialmente o STF? Ele veio alterar o artigo que dizia, que mencionava a questão homem e mulher, para equiparar as relações existentes entre pessoas. E aí, quando nós dizemos pessoas, nós não estamos referindo a homem e mulher, mas a qualquer tipo de formação familiar. Posteriormente veio aí o CNJ, e o que o CNJ fez? Havia uma discussão de cunho pessoal. Nos cartórios de registro civil, onde se realizam os casamentos, no sentido de aceitar a habilitação do casamento. Então, o que os cartórios diziam? Bom, se a pessoa fizer um contrato de união estável no cartório de registro de notas, em relação a isso nós não podemos nos opor, porque é exatamente este documento que fazem as pessoas que querem o reconhecimento de uma união estável. E aí, qual que é o grande dilema? Se um homem e uma mulher chegassem a um cartório com um contrato de união estável e dissessem, você quer uma prova que eu moro com ele? Está aqui o documento. Mas agora nós não queremos mais dizer que nós vivemos em união estável. Nós queremos marcar o nosso casamento. Nós queremos de fato nos casarmos. Aí o cartório não se opunha. Mas se chegasse no cartório um casal homossexual com o mesmo documento e dissesse, nós queremos nos casar, o que é que os cartórios diziam? Bom, nós temos que consultar o juiz, porque toda cidade tem um juiz no fórum que é responsável pelo cartório de casamento. Aí o diretor de cartório ia perguntar para o juiz. E o que o juiz respondia? Mas ninguém no STF me falou que casal homossexual pode casar, não vou deixar. Porque isso vai contra os meus princípios. Eu não concordo que casal homossexual possa casar e não deixava casar. Então, em algumas cidades, as pessoas podiam casar, em outras não podiam. Em Jacareí, nós tivemos a primeira decisão judicial do primeiro juiz que disse não. O STF disse que união estável
tanto para casal entre homem e mulher, ou para casal entre pessoas do mesmo sexo, que é tudo a mesma coisa. Em Jacareí pode casar. Então foi a primeira situação enfrentada no Brasil, inclusive com repercussão mundial, né? Todos os países, até na Letônia se publicou essa notícia a respeito desse trabalho desse juiz. E aí alguns juízes começaram a autorizar os cartórios de casamento. Aqui em Santo André, a juíza não autorizou. Eu fui conversar com ela e ela disse que não, que em Santo André não haveria casamento, né? Porque ela era muito devota, não tem problema nenhum de dizer que foi em relação à juíza da 8ª Vara Civil, doutora Ana Cristina Ramos, juíza corregedora do cartório, né? Disse que não iria. Eu tinha duas opções: brigar com a juíza, ter um embate pessoal, ou recorrer à corregedoria, né, de São Paulo e perguntar até que ponto um juiz pode colocar a sua posição pessoal em detrimento das necessidades das pessoas. Foi onde que, não só em Santo André, mas através de inúmeras reclamações que haviam no estado de São Paulo, foi baixada uma portaria e a portaria oficiou todos os juízes de todas as cidades de São Paulo, sem exceção de nenhuma, dizendo que todos os juízes, quando chegassem um casal, eles não eram para questionar. Se eles apresentassem os documentos que dessem a eles o direito de casar, que documentos? RG, CPF, certidão de nascimento, 2 testemunhas, pagamento da taxa. Apresentando os documentos, eles poderiam pleitear o casamento. Então, o que ocorre? 8 estados no Brasil baixaram esta resolução. E os outros estados, algumas cidades podiam, outras cidades não podiam, quer dizer, continuou-se a confusão. E de uma forma muito corajosa, o Joaquim, o ministro Joaquim, olha que íntimo, o ministro Joaquim Barbosa, que cumula a função de presidente do STF e do presidente do Conselho Nacional de Justiça, que nós conhecemos como CNJ, ele, já tendo interpretado no STF a questão da regulamentação da união estável, veio e baixou uma resolução no CNJ determinando a todos os juízes corregedores a nível de Brasil que estendesse, que oficiassem aos cartórios que todos devam ter aí, que todos devam aí autorizar o casamento civil. E o que é o casamento civil? Esse casamento civil que todas as pessoas que querem se casar querem reconhecer, com direito à expedição de certidão de casamento, uso do nome do companheiro, escolha de regime de bens. É isso. Então, nesse gancho, a Carla de Moema, São Paulo, tinha perguntado: a decisão do STF, no caso CNJ, ela basta para que casais homossexuais tenham os mesmos direitos de casais heterossexuais? Carla, com certeza. Os mesmos direitos. As obrigações nem vamos comentar, porque as obrigações as pessoas elas já vinham cumprindo, né? O que elas não tinham era essa visibilidade pelo Estado, no sentido de reconhecer os seus direitos. Então, hoje, esta resolução do CNJ, que, aliás, é bom que se saiba, que nós precisamos de começar a dar nome às pessoas, né? Partido PSOL está buscando de todas as maneiras revogar a decisão do ministro Joaquim Barbosa. Já tentaram, já houve uma decisão na semana passada, já perderam, mas eles insistem em tentar revogar essa decisão do CNJ.
mas por enquanto continua valendo. Que bom, né? Com certeza. É irreversível, a seu ponto de vista. Olha, eu acredito que é óbvio que todos os segmentos evangélicos, eles não vão desistir nunca de brigar pela aprovação de qualquer legislação que vá contra aos seus princípios. E as pessoas precisam de perceber o que existe por trás de tudo isso. Quando nós tornamos as pessoas livres, nós perdemos sobre elas um determinado poder, né? E exatamente isso. Porque veja bem, política e religião, elas andam juntas ou andam separadas? Há um tempo atrás elas andaram separadas, depois elas tornaram a andar juntas, depois elas voltaram novamente a andar separadas, e hoje, novamente, a intenção é que política e religião, elas caminhem juntas. Justamente porque quando você tem o poder sobre as pessoas, você dita para elas regras. E se você dita para elas regras, elas irão fazer aquilo que você quer. E pessoas não conseguir tirar dela. Entendo. Ó, em 200 países, ou quase 200 países no mundo, somente em 37 a união entre pessoas do mesmo sexo é legal. Desses 37, 11 nações, ela ela tem o status de casamento, né? Em outras 13 não dão um nome de casamento, mas garante a maioria dos mesmos direitos. Nos 13 países que sobram, a lei é meia bomba. Não garante pensão alimentícia ou herança e tem restrições nas divisões de bens. Né? Na prática, tratam a união homossexual como um negócio. Né? Ainda há indecisos, como os Estados Unidos e México, que permitem a união em alguns lugares e outros não. Né? Em 7 países da África e do Oriente Médio, como o Sudão e Irã, ser gay leva a pena de morte. Né? E outras 50 nações ainda é motivo de prisão. Quem quer ter maiores informações, existe um site que é muito importante, que é da ILGA, ilga.org, e foi feito um mapeamento a nível mundial de todos os aspectos positivos e negativos em relação às demandas da comunidade LGBT. A nível de Brasil, existe uma coisa muito curiosa. A maior parte das conquistas da comunidade LGBT tem sido no sentido de que, embora não haja legislação, no Brasil é o contrário, né? Em alguns países existe legislação. No Brasil existe o judiciário. É muito importante que algumas questões tenham chegado até a instância máxima do Supremo Tribunal Federal. Porque às vezes você ingressa com um processo e no primeiro momento você não consegue o êxito que você gostaria de obter. Mas estas discussões que são levadas para a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça, e posteriormente ao STF, elas têm obtido grandes resultados, isso eu digo, Brasil, em relação à comunidade LGBT. Então é preciso acreditar que é possível.
conquistar, se não for através das legislações, mas pela sensibilidade de algum magistrado que entenda que ele não está concedendo nenhum favor para esta comunidade. A Luísa de Santo André, ela diz, você acredita que avançamos nesse assunto? E ainda ela faz uma observação. Ela acredita que ainda há muita violência e a cada dia está pior. E como podemos mudar isso? Luísa, isso que você disse, boa noite, Luísa, tudo bem? Isso que você disse, Luísa, é uma grande verdade. Todo esse reflexo de violência ocorre justamente em decorrência de todo este avanço, né? Porque enquanto os homossexuais que em todo momento histórico, né, desde que existe homem e mulher, nós não estamos falando de algo que surgiu agora, né? Nós estamos falando da homossexualidade como algo que surgiu agora, né? Desde que existem pessoas, existem diferenças, né? E à medida em que estas conquistas elas começam a surtir efeito na sociedade, é óbvio que, paralelo a tudo isso, nós observamos um crescimento também em relação à violência. Daí a necessidade, que eu disse num determinado momento, Luísa, e demais telespectadores, de nós falarmos sobre a questão da homofobia, né? Porque homofobia, ela é tudo. Como é que a gente pode admitir a violência com alguém que é igual? Ou será que dentro do nosso contexto familiar nós não teremos alguém também com alguma diferença? E nem por isso nós podemos aceitar. Então, independente de nós termos no nosso contexto familiar algum homossexual, é importante nós estabelecermos que todas as pessoas elas merecem o seu devido respeito. E o respeito ele é sempre importante, né? Muito importante. Eu acredito assim que quanto mais no caso do casamento, eu lembro bastante de uma fala da minha mãe para mim quando eu me assumi, que ela falava assim que chorava muito mais pelo fato da minha vida, tipo, do meu futuro. Uhum. E uma das coisas assim que ela falou foi: eu não conheço nenhum casal homossexual que vive junto. Você vai viver a vida inteira sozinho. Uhum. E é por isso que minha mãe às vezes chorava. E eu acredito pessoalmente assim que tendo essa possibilidade do casamento hoje e daqui uns anos, essa realidade, por exemplo, da minha mãe iria mudar. Minha mãe já veria outros casais, saberiam que existem, e como sempre existiu, mas de uma forma mais escondida, até por conta do preconceito. Com certeza. Existem pessoas que vivem, que fazem planos, assim como os héteros, né? São famílias, são que merecem famílias, ser respeitadas, né? Claro. E eu acho que com o tempo, talvez isso possa diminuir, ajudar a diminuir a questão da homofobia, basicamente nesse assunto. Com certeza. Nós precisamos de parar, de ficar, acho que, nos intrometendo e nos importando muito com a vida dos outros, né? Porque o que, afinal, nos importa? Quais são as nossas prioridades? Acho que não cabe a ninguém ficar falando, olha, o Carlos mora com o Antônio, ou a Maria mora com a Joana, e, sabe, isso não é bom, isso não é legal, isso é imoral. Essa é uma coisa que diz respeito só a elas. Eu acredito que existem questões que devam vir antes, né? Nós devemos pensar assim: poxa vida, que bacana que eu tenho que os meus vizinhos são ótimos vizinhos, né? Não me perturbam, não me incomodam, são pessoas legais, decentes, trabalham. Acho que determinados valores nós deveríamos
enfatizar nas nossas vidas muito mais do que a nossa preocupação se os nossos vizinhos se o nosso vizinho do lado é composto por um casal de 2 mulheres, ou de 2 homens, ou de 2 mulheres, ou de 2 homens. Acho que isso não faz parte, não deveria fazer parte das nossas preocupações. A Thalita, ela é de São Paulo e ela fala: morei em Santo André durante muitos anos. Hoje eu moro em São Paulo. Agora a violência em Santo André diminuiu muito graças à parada gay, à organização da ONG. Como você vê este acontecimento? Isso é verdade mesmo, minha amiga. Muito boa noite para você também, viu? Um beijo. Mudou de cidade, né? Nos deixou? Deixa eu falar uma coisa para você. É verdade isso. Hoje eu observo, eu moro aqui em Santo André, frequento muitos locais aqui em Santo André, e eu posso dizer assim que eu observo assim, por exemplo, no shopping, porque eu faço questão de observar isso. Eu não vejo, eu vejo a cada dia mais um número crescente de casais, de pessoas do mesmo sexo, frequentando locais públicos. Isso é sinal de que as pessoas elas estão podendo sair mais, ocupar mais espaços e não necessariamente morar em Santo André e frequentar o shopping na Frei Caneca, que não tem lógica isso. Né? Eu vou frequentar o shopping na Frei Caneca porque lá é um shopping que tem bastante homossexual. Não. Frequentar o shopping aqui em Santo André, shopping ABC, o shopping, o Gran Plaza. Qual o problema? Então, isso tudo é porque nós estamos, embora seja um trabalho muito difícil, mas pelo menos em relação à segurança pública, foi um trabalho que surtiu muito efeito. Nós temos aqui alguns bares, né, que contam com a proteção contínua da polícia para que as pessoas que frequentam, para que seus frequentadores possam circular livremente sem qualquer problema de serem molestados ou de serem agredidos. O Ricardo Village, ele é de São Bernardo do Campo, ele faz uma pergunta aqui. Alguém pode me informar sobre os candidatos do Conselho Estadual LGBT e se tem algum representante do Grande ABC? Eu sei que o Marcelo Gil, presidente da ABSDS, é o único candidato inscrito aqui da região do ABC. A eleição acontece no dia 29 de junho e ela é em São Paulo. Olha, eu particularmente, se eu puder indicar alguém neste momento para receber um voto, eu indico o meu colega Eduardo Pisa. E eu vou dizer por quê. Porque eu gosto de ver as pessoas que estão envolvidas com essa demanda LGBT em vários aspectos. Está envolvida com o movimento social, está envolvida com os trabalhos das comissões e está envolvida também com o movimento jurídico. E o Eduardo Pisa, no momento, é a pessoa que ele está envolvido com todos esses segmentos. Tem um ótimo relacionamento com o movimento social, tem um ótimo relacionamento com a classe jurídica, né? E é um militante árduo. Porque para representar o movimento, não basta apenas a pessoa ela ser do movimento social, ou ela ser do movimento, compor a classe jurídica. Eu acho que para haver uma representatividade positiva, é interessante que essa pessoa ela esteja fazendo parte de todos esses núcleos. Eu indico Eduardo Pisa. A gente vai agora para um vídeo que a gente trouxe e logo depois a gente volta para as considerações finais. What exists in every corner of the world
embraced and celebrated in some countries, but is illegal in 76. What is hidden for fear of public shame, imprisonment, torture, or in 7 countries even the death penalty? What tears families apart? What makes people confront brutal violence on a daily basis? What simple trait gets people treated as second-class citizens everywhere they go? What gets children kicked out of homes, students bullied and expelled from school, and workers fired from jobs without warning? What has existed in every country throughout history, but some people still consider abnormal? The answer? being gay, Being lesbian, bisexual, transgender. All over the world, millions of people face violence and discrimination just for being who they are. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. You're not alone. You are not alone. LGBT rights are human rights. LGBT rights are human rights. Together, we will build a world. We will build a world that is free and equal. Agora a gente vai para as considerações finais da doutora Eliane. Bem, pessoal, é uma pena que o programa esteja aí chegando ao fim, mas eu, mais uma vez, estou muito feliz de poder ter dedicado algum tempinho para falar com todos os telespectadores. Sei que ficaram algumas perguntas pendentes, mas ficarão para um outro programa. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, toda a equipe aqui da APTV, que nos deu aí esse aporte para estarmos presentes, a presidência da UAB de Santo André, Dr. Fábio Picarelli, que permitiu a minha presença aqui também nesta noite, a diretoria desta casa, e a todos vocês pelas perguntas, e eu espero ter respondido à altura tudo aquilo que vocês esperavam ouvir de mim. Nós estamos numa luta que é uma luta conjunta, porque nós temos muitas coisas ainda para conquistar e ainda muita coisa para aprender, né? Então a palavra, eu acho, chave é paciência. Muita paciência, muita dedicação e muito trabalho. Nós temos o meu e-mail oficial da Ordem dos Advogados CDDS, C de casa, D de dado, S de saudade, @oabsa.org.br. Nós estamos no Facebook como CEDDS. Então, quem quiser nos seguir através do nosso Face, também estamos à disposição, até para eventuais perguntas que nos foram feitas e que nessa oportunidade nós não conseguimos responder. E também me coloco à disposição de todos vocês aí a nível de Brasil, que qualquer problema ou qualquer demanda que vocês venham a ter, é importante que essas informações cheguem aos nossos conhecimentos, porque é necessário saber, a sociedade precisa de saber que existe pessoas amorosas, dedicadas, trabalhadoras e interessadas como voluntárias a defender os interesses da comunidade LGBT. Eu adoro todos vocês. Um beijo. Eu também quero agradecer a todos vocês que estão assistindo
Este é o nosso terceiro programa. A gente sempre tem para trazer um tema importante para ser discutido aqui, com a troca com vocês, né, que vocês que fazem parte do programa, que mandam as perguntas. Agradeço ao Espaço Saúde, ao Grupo Elo, à família de Mata, que ajuda também em algumas perguntas. Voltaremos no dia 26, novamente aqui na UPTV, às 19 horas. Boa noite a todos. Boa noite mais uma vez.